Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? Nós vamos conversar sobre infinitive or ing after the main verb. Quando que a gente usa infinitivo ou quando a gente usa ing depois do verbo principal. Ou seja, a gente tem um verbo principal numa frase e depois dele vem um complemento ou no infinitivo ou com terminação ing. Então, olha lá, nós temos comportamentos diferentes aí entre os verbos, né? Alguns verbos são seguidos de outros verbos no infinitivo. Por exemplo, she decided to go away. Então, olha aqui, o verbo principal é decided, ela decidiu ir embora, né? O verbo principal, decidir, ele pede depois dele um complemento no infinitivo. Então, o complemento, eu coloco o verbo aqui no infinitivo, to go. Outros verbos são seguidos de verbos com terminação ing, ou seja, o comportamento desses verbos é, quando vier outro verbo como complemento, pedir que esse verbo venha com ing, né? Então, exemplo, she admits eating a lot. Ela admite comer muito. Então, vejam, o verbo admitir, depois dele, um complemento com terminação ing. Então, esse é o comportamento do verbo principal. No caso aqui, admit, e no caso aqui, decide. Então, para saber se eu vou colocar no infinitivo ou se eu vou colocar com ing, eu preciso observar como esse verbo se comporta na língua inglesa. Alguns verbos podem admitir tanto o ing como o infinitivo depois deles. Então, olha lá, alguns verbos podem ser seguidos tanto por infinitivo quanto por ing. Então, olha o exemplo. I like eating pizza. Eu gosto de comer pizza. Então, o verbo like, por exemplo, ele pode admitir ing depois dele. Ou ele também pode admitir infinitivo. I like to eat pizza. Eu gosto de comer pizza. Vejam, a tradução para o português é a mesma. Eu gosto de comer pizza. Mas eu tenho duas construções possíveis em inglês. Por quê? Porque o verbo like admite esses dois tipos de complemento, tanto com a terminação ing quanto no infinitivo. Então, eu tenho verbos que admitem apenas um complemento com ing, tenho verbos que admitem apenas o complemento no infinitivo e tenho verbos que admitem os dois tipos de complemento. Então, olha lá, verbos que admitem um complemento no infinitivo. Por exemplo, ask, want, send. She asked to go to the hospital. Então, sempre que eu tiver o verbo ask e eu for colocar outro verbo depois dele, como complemento, esse verbo terá que vir no infinitivo. Tudo bem? Então, she asked to go. Ela pediu para ir ao hospital. Want, quando eu usar o want e depois dele vier outro verbo, esse outro verbo vai estar sempre no infinitivo. I want to learn with you. Eu quero aprender com você. Tend. Some people tend to cry more easily. Algumas pessoas tendem a chorar mais facilmente. Então, o verbo tend pede um complemento no infinitivo. Outros verbos que pedem o complemento no infinitivo. Ask, seem, threaten, decide, want, plan, tend, agree, attempt. Vocês vão ver nas atividades do livro que tem para forget, enfim, entre outros, né? Estou colocando aqui alguns exemplos e muitos deles vocês vão usar para fazer os exercícios dessa lição, né? Desse capítulo do livro e dos exercícios do questionário dessa semana. Verbo principal mais um verbo complemento no infinitivo. Como que eu faço a negativa disso? She asked not to go to the hospital. Ela pediu para não ir ao hospital. O que eu faço? Eu coloco not depois do verbo principal e antes do verbo no infinitivo. Significa que ela pediu na afirmativa para não ir. A negativa está aqui, ó, no verbo complemento, para não ir ao hospital.
I want not to learn with you. Eu quero não aprender com você. Some people tend not to cry. Algumas pessoas tendem não chorar facilmente. Qual que é a diferença entre as negativas? Lembra da negativa do simple present, a negativa do simple past, que a gente já aprendeu? A gente coloca do ou does not no presente e did not no passado, né? Qual que é a diferença se eu dissesse she didn't ask to go to the hospital para essa negativa que a gente está aprendendo agora? She asked not to go to the hospital. Eu tenho dois sentidos diferentes aqui, né? Nessa primeira, she didn't ask, ela não pediu para ir no hospital. Ela não pediu, ela ficou quieta, não pediu nada. Aqui, ela pediu para não ir ao hospital. Então, ela fez um pedido. Qual é o pedido? Para não ir ao hospital, tá vendo? Então, eu tenho diferença de sentido se eu fizer aquela negativa comum do simple past, que a gente já aprendeu, e essa negativa aqui no verbo complementar, né? No complemento do verbo asked, que está na afirmativa. Agora, a gente vai ver verbos que pedem complemento com ing. Por exemplo, involve, regret, suggest. Involve. A healthy life involves exercising and eating well. Uma vida saudável envolve fazer exercícios e comer bem. Então, olha lá, o verbo involve pede complemento com ing. Então, coloquei exercising com ing, eating com ing. Regret pede complemento com ing. Então, I regret eating so much pasta when I was younger. Eu me arrependo de comer tanta massa quando eu era jovem. Suggest também pede complemento com ing. Então, the expert suggested eating less sugar. O especialista sugeriu comer menos açúcar. Outros verbos que pedem complemento com ing. Admit, suggest, keep, involve, avoid, stop, regret. Verbo principal com complemento em ing. Como que fica na negativa? Então, olha lá, as mesmas frasezinhas, passei para a negativa. O not vem depois do verbo principal e antes do verbo com ing. A healthy life involves not exercising and eating well. Uma vida saudável envolve não se exercitar e comer bem. Percebe? I regret not eating so much pasta when I was younger. Eu me arrependo de não comer tanta massa quando eu era jovem. E suggest, the expert suggested not eating less sugar. O especialista sugeriu não comer menos açúcar. Diferença entre negativas. Então, olha lá, que eu coloquei a negativa do simple present. I don't regret eating so much pasta when I was younger. Eu não me arrependo de comer muita massa quando eu era mais jovem. Aqui, eu me arrependo de não comer tanta pasta. Quer dizer, eu queria ter comido mais. Aqui, eu comi muita massa quando eu era jovem e aqui eu não comi muita massa quando eu era jovem. Tá vendo? Os sentidos são completamente diferentes. Aqui a gente vai ver agora verbos que aceitam os dois tipos de complemento. Aceitam o complemento com ing e aceitam o complemento com infinitivo. Like, hate, try, love. Então, eu coloquei os dois tipos de complemento aqui. Tem diferença no sentido? Não. A tradução para o português é exatamente a mesma. I like eating bread. Eu gosto de comer pão. I like to eat bread. Eu gosto de comer pão. I hate going to the gym. Eu odeio ir para a academia. I hate to go to the gym. Eu odeio ir para a academia. Try. We tried going to a therapist. Nós tentamos ir a um terapeuta. We tried to go to a therapist. Nós tentamos ir a um terapeuta. I love eating pizza. Eu amo comer pizza. I love to eat pizza. Eu amo comer pizza.
depois de uma preposição, a gente vai usar o ing, né? A mesma coisa que a gente tinha conversado na semana passada, né? O uso do ing depois de preposição. Vai aparecer aqui também e a gente vai, então, comparar com esses outros casos e vai usar nos exercícios. Beleza? Então, olha lá o exemplo. I'm interested in learning. Eu estou interessada em aprender. Então, usei a preposição in, o que vem depois vem com ing. They are thinking of changing their habits. Eles estão pensando em mudar seus hábitos. Então, usei a preposição of, o verbo que vem depois da preposição vem com ing, changing. Tudo bem? Então, esse é o uso do ing sempre depois de uma preposição. Vai aparecer depois nos exercícios lá pra gente. Depois de preposição, não precisa ficar na dúvida se eu uso infinitivo ou ing. Vou usar sempre ing. E a outra coisa é o modal verb should, que aparece no nosso livro, porque nessa lição a gente está falando sobre dar conselhos, né? Depois vocês vão fazer as atividades do livro. Então, a gente usa o should para dar conselho, o que você deve fazer, né? O should é um modal verb, é um verbo modal, significa que ele é um verbo anômalo, né? Então, como ele funciona? Eu vou usar should mais o infinitivo sem to dos verbos. Olha lá como ele fica. Então, should é sempre seguido do verbo no infinitivo sem to e funciona como um auxiliar. Quando eu falo que ele funciona como um auxiliar, o que isso significa? Significa que na negativa ele carrega o not e na interrogativa ele é que vai para antes do sujeito, né? Então, olha lá na afirmativa. You should study gastronomy. E na negativa, you shouldn't study gastronomy. Aqui, você deve estudar gastronomia. Na negativa, você não deve estudar gastronomia. Se eu for colocar isso na interrogativa, o que eu vou fazer com o should, se ele é auxiliar? Vou levar para antes do sujeito. Should you study gastronomy? Tudo bem? Então, esse é o funcionamento aí do verbo modal should. Eu tirei desse livro, né? É o nosso livro, o livro que vocês vão fazer as atividades. Daí que eu tirei essa matéria e esses exemplos. E agora a gente vai para um outro vídeo que eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Vou dividir em 2 vídeos para ficar melhor. Até o próximo vídeo, então.